Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, tudo bem? Eu sou o Júnior. Hoje eu vou falar de dois assuntos aqui no canal. Acredito que vai ser um vídeo bem curto, um vídeo breve, mas já vou direto para o primeiro assunto aqui, que é criações, né? Quando a gente começa a mexer com madeira, a gente começa a ter ideias, né? Ter criatividade e também estimular a nossa criatividade, aquela pessoa. Eu me considero uma pessoa que não sou uma pessoa criativa, mas a gente, quando começa a trabalhar com esse tipo de hobby, esse tipo de brincadeira, a gente começa a ter algumas ideias. E a primeira que eu tive aqui surgiu da necessidade de eu ter algo para prender esse torno. Estou vendo aqui que foi o torno de um vídeo que eu já postei do torno da marca Esparta, né? Então é esse torno aqui. E eu estava sem onde prendê-lo. Vocês podem ver, eu não tenho uma bancada, ainda não tenho uma bancada que me permita um trabalho com mais facilidade, né, com mais amplitude aqui de espaço. Então tudo que eu apoio tem que apoiar nessa mesinha. Isso aqui é uma mesinha de ferro, é uma mesinha de bar, e por enquanto é ela que está me atendendo aqui para os meus trabalhozinhos aqui de hobby. Bem, eu precisava fazer esse apoio e vou mostrar para vocês que ficou um apoio bem legal, porque eu utilizo aqui grampos de aperto rápido, que me dá mais facilidade aqui e apoio para utilizar essa moça, e tá me atendendo bem até agora. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais de perto. E ela ficou dessa forma aqui. Eu vou tirar esse primeiro grampo. Vou tirar o segundo aqui. Tinha duas madeiras apoiadas ali embaixo, porque a mesa aqui de bar é fininha, né? Então eu quando vou fazer esse aperto com um grampo, eu tenho que colocar um pedaço de madeira. Inclusive eu já até coloquei, eu já cortei na verdade aqui, mais alguns toquinhos, para quando eu precisar botar um grampo em qualquer posição que este suporte esteja, eu consigo trabalhar com um pedaço pequeno e não ficar com esse pedação aqui colocando. Claro, esse pedaço vai ser útil também para algumas ocasiões, mas na grande maioria dos casos aqui, esses pedaços pequenos vão suprir, né, já vão me atender. Vou mostrar para vocês aqui o suporte, como é que ficou e como é que eu fiz. Se você está pensando ou tem uma morsa dessa e ainda está pensando em como vai prendê-lo, fixá-lo num lugar que você tem aí uma mesa pequena, uma bancadazinha, alguma coisa parecida, e você não quer torná-la permanente, essa aqui pode ser uma opção. O que eu fiz? Eu peguei duas ripas aqui, ó. Aqui são duas ripas, tá, presas, parafusadas através deste toco aqui, né, esse recorte que eu fiz, parafusei aqui, prendi, fiz a mesma coisa aqui do outro lado também, né, parafusei aqui, prendi, e o torno eu fixei com os seus parafusos, né, ele tem 3 buracos aqui para você fixar, ó, tem o primeiro aqui, mais um aqui embaixo, e o outro aqui do outro lado. Aqui embaixo, para vocês verem como é que ficou, eu fiz um buraco na madeira, coloquei a porca, né, e cortei uma barra roscada para virar o parafuso aqui, né. Você pode utilizar também um próprio parafuso, aquele parafuso de cabeça francesa, né, que é aquele liso, também serve, mas eu resolvi fazer direto desse jeito aqui. Até sujou um pouquinho de graxa aqui. Para fazer esses parafusos aqui, esse aqui e o terceiro aqui de trás, eu peguei essa barra roscada, que eu já tinha, eu tenho algumas aqui na verdade, cortei, né, com a esmerilhadeira, que também foi a esmerilhadeira Wesco, que eu fiz um vídeo, né, que foi o último vídeo que eu fiz e mostrei para vocês. Ela é perfeita para você fazer esse tipo, como qualquer outra esmerilhadeira também. E essa barra roscada já vem com porca. Essa barra roscada aqui, ela só tem rosca na ponta dela aqui, você pode ver que a rosca acaba aqui. A rosca acaba aqui e não tem mais, hein? Estão vendo que a rosca acaba aqui, ela lisa, e do outro lado também tem a rosca, que não é muito longa não, acaba logo em seguida. Aqui, ó.
E essa barra roscada aqui são de peças aqui das bobinas de fio que eu consigo arrumar no meu trabalho e tem me ajudado, mas você pode comprar essa barra roscada também, que vem de qualquer casa de material e é barato, tá? Inclusive as porquinhas também. Então ela vem presa aqui, ó, montando a bobina. São 3 que vem em cada bobina, eu tenho algumas aqui arroscadas e tive ideia de cortá-las, nem usá-la como parafuso para prender lá na moça. Então vou mostrar para vocês aqui, eu costumo colocar na ponta. Deixa eu apertar aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui na ponta da mesa, é só eu vir com o grampo aqui. Vou colocar um aqui, ó. Vou colocar um toquinho que eu fiz aqui, na parte de baixo. E vou colocar mais um aqui, ó. Prontinho, ela fica firme, tá? A moça não tem perigo de virar. Ela fica bem firme, claro. Firmeza aqui, quem vai ter realmente, vai determinar a firmeza vai ser a mesa. Mas ela fica bem presa aqui, não corre risco de virar, balançar. Se você precisar girar também, é só afrouxar aqui, ó. Nossa, não tem mistério nenhum. Tranquilão, ó. Pode virar ela, trabalhar do jeito que você quiser. Aqui viro para lá, viro para cá, coloco na posição que eu quero e é só prender de novo aqui, ó. Vou apertar aqui, pronto. Tá aí, esse suporte aqui tem me quebrado um galho, tá? Pode ter me quebrado um galho para alguns trabalhos que eu estou fazendo aí. Se eu quero fazer um lixamento, quero fazer um corte, apoiei aqui, ó. Apoiei aqui e vai embora, não tem mistério. Agora vou apoiar ela lá no canto. Eu aproveitei as 2 ripas que eu tinha, e tenho mais algumas dessas, que são peças também daquela bobina que eu desmontei. E eu tive que juntar as 2, mas você, claro, pode fazer uma tábua já dessa largura. Essa aqui, por exemplo, ficou com um tamanho aqui, ó, de largura total de, deixa eu ver para vocês aqui, 13 centímetros e meio, tá? Essa largura dela aqui é de 13 centímetros e meio. E daqui, o comprimento, né, dela, — 47 centímetros, tá? Essa tabinha aqui, essa ripa de comprimento aqui tem 47 centímetros. Eu cheguei a pensar numa possibilidade de cortá-la, mas eu achei melhor deixar desse tamanho mesmo, porque ficou um tamanho ideal, porque se eu quiser trabalhar com a moça lá no canto, com o suporte lá no canto, e deixar essa área da mesa toda livre aqui, para eu fazer um corte de uma madeira ou algo assim, eu tenho esse espaço disponível. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Mas se eu quero passar para esse lado aqui, eu prendo aqui de novo. E prontinho, a moça está presa aqui agora para eu usar tranquilamente e ter esse espaço livre. Se eu quiser fazer um corte aqui nessa beirada, eu tenho toda essa parte da mesa aqui livre para mim. Agora, se vocês olharem atentamente, essas 2 ripas aqui, elas não estão totalmente alinhadas na parte de baixo nem na parte de cima, né? Porque ela realmente já tem um desenho arredondado, não é totalmente reta. E na parte de baixo aqui, eu como apertei a moça lá primeiro naqueles parafusos dela, para depois apertar aqui, quando eu dei um aperto ela levantou um pouco. Depois que eu fixei isso aqui, tá?
mas você pode fazer outro processo inverso, fixar aqui primeiro para depois você prender a morsa lá. Aí você consegue fazer um alinhamento aqui caso você use as duas ripas. Se você usar uma madeira inteira aqui, você não vai ter esse problema. Eu estava pensando em fazer o alinhamento aqui da parte de cima e também das beiradas aqui para ficar bem encaixadinha, alinhadinha. Só que eu estou pensando em fazer isso com uma ferramenta que eu adquiri e na verdade chegou já há uns 3 dias e eu abri ela ontem. Na verdade esse vídeo aqui seria sobre ela e eu tive uma pequena decepção porque quando eu abri a embalagem, ia mostrar essa ferramenta para vocês, que eu ia fazer esse tipo de trabalho aqui e outros também, só que eu tive a decepção que a ferramenta, conforme eu fui abrindo ali, fazendo um unboxing, eu percebi que a ferramenta tinha sido mexida, tinha sido utilizada, né, e me mandaram ela assim mesmo. Como eu comprei uma ferramenta como nova, eu quero receber um produto novo, com a caixa lacrada, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, tive que devolver, devolvi hoje mesmo. Hoje é quarta-feira, feriado aqui no Rio de Janeiro, dia de São Jorge, né? Feriado em todo o estado do Rio. Acreditei até que estaria fechado o ponto de coleta do Mercado Livre lá, só que o Mercado Livre o ponto estava aberto, ia funcionar até 1 hora, cheguei lá por volta de meio-dia e consegui devolver. Aí agora adquiri em outro lugar, vou esperar essa ferramenta chegar, fazer aquele processo de unboxing, né? Fazer processo de review e teste também, teste prático, que é o que eu mais gosto de fazer com as ferramentas aqui no canal. Então, já entrando no segundo assunto do vídeo, e até um conselho para vocês, né? Eu fiquei com a ferramenta 3 dias com ela embalada, porque eu tinha um planejamento, né, de fazer unboxing, né, um review unboxing durante a noite e fazer o teste prático aqui durante o dia, que seria hoje, seria agora. Só que infelizmente tive esse imprevisto aí. Então já o conselho que eu dou para vocês é porque eu sei que tem gente que às vezes compra um produto, não testa, deixa ele guardado do lado meses, né, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e o produto acaba a garantia e a pessoa depois que vai testar, depois que vai abrir a embalagem, vai ver que tem algum tipo de problema e acaba perdendo o produto porque já passou o prazo de garantia, tá? Então, conselho, sempre que puder, compre o produto e já teste ele, já verifica minuciosamente para ver se o produto já foi usado, já foi mexido, se alguém já alterou alguma coisa, para depois aí sim, você guardar ele e usar quando for o melhor momento. Bem, agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que esperar ao lado da minha morcinha querida aqui, esperar o produto chegar agora de outro lugar que eu comprei, e aí sim, quando eu chegar, eu vou fazer um review para vocês aqui, fazer um teste prático também, né, junto com o unboxing. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!